Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Já louvo a Deus por estar aqui com o pastor Carlos. Estive outras vezes aqui na igreja, acho que uma vez, na inauguração, acho que reinauguração ou inauguração. E outras vezes aí, mas a primeira vez que estamos aqui neste altar para comunicar uma palavra de Deus. Bom, eu quero deixar um versículo para vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 4. Atos 1 e 4. Diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Quantos podem glorificar a Deus? Queridos, em rápidas palavras, todos conhecem esse texto de cor salteado. Sabe que essa promessa do Pai de Jesus aqui, antes de subir aos céus, era a descida do Espírito Santo, que no capítulo 2 de Atos se concretiza com aquele grande movimento que houve no dia de Pentecostes. É uma das doutrinas mais lindas da Bíblia Sagrada e necessária para que nós tenhamos força espiritual, para que nós tenhamos ânimo espiritual, para desenvolver o trabalho do Senhor, uma experiência para os salvos no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que servem ao Senhor. Então poderíamos falar alguma coisa a respeito dessa promessa, culminando com o Pentecostes, a chegada do Pentecostes, mas o nosso tempo está terminando e nós sabemos que é necessário obedecer. Eu quero ficar apenas esperando a promessa em Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é a coisa mais difícil que tem é esperar. É chato esperar. Mas esperar pela promessa de Deus é glorioso. Aleluia. Contanto que cumpramos alguns requisitos que o Senhor exige para que isso seja cumprido em nossas vidas. É uma promessa de Deus com uma condição. Ele ordena, na verdade. Tinha mais de 500 irmãos quando ele foi assunto aos céus. Mais de 500 pessoas viram quando ele foi levado aos céus. E ouviram as palavras. Só que para obedecer, só 120 foram esperar a promessa no cenáculo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que para alcançar as promessas de Deus, tem que obedecer a Ele. Diga glória a Deus nessa noite. E Lucas, escrevendo aqui, dizia: estando com eles, determinou-lhes, ordenou-lhes. Ou seja, é uma determinação de Deus. Deus faz determinações em nossas vidas e nós temos que cumprir. Diz aqui que determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Faltavam poucos dias, 10 dias faltava para essa promessa, mas eles não sabiam, porque fazia 40 dias já que Jesus, depois que havia ressuscitado, estava com seus discípulos, aparecendo a eles 2 vezes no cenáculo, na praia, para tratar com Pedro. E esse período aí foram 40 dias, e para chegar a Pentecostes teria que ter mais 10 dias. É outro ensino, mas louvado seja o nome do Senhor, eles não saberiam ou não sabiam o tempo da promessa. Apenas ele fez a promessa e disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falou isso para eles:
vocês vão receber a promessa, não muito depois desses dias. Agora tem um detalhe, não se ausente de Jerusalém. E nós vimos em outros tempos que o Senhor ordenou, e quem não fica na promessa, quem não cumpre, perde a bênção de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, disse: você vai fazer do jeito que eu ordenar. Louvado seja o nome do Senhor. O desenho será dado por mim, é para fazer do jeito que eu mandar. Bendito é o nome do Senhor. E Moisés não pôde fugir 1 milímetro do que Deus havia ordenado. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando ele disse: vocês vão receber a promessa e não se ausente de Jerusalém, me faz lembrar também no capítulo 12 de Êxodo, quando o Senhor ordenou na última praga que as famílias pegassem um cordeiro de 1 ano, cevasse ele por 4 dias, depois de 4 dias o matasse, e se a família fosse pequena, chamasse outra família e comesse aquele cordeiro assado, com pães sem fermento, ervas amargas, cingido os lombos, calçado os pés e cajado na mão, e comesse apressadamente, porque naquela noite, com a última praga que aconteceria, se aquele sangue do cordeiro não tivesse sido passado nos umbrais das portas, o anjo de Deus iria passar à meia-noite, e na casa que não tivesse aquela marca, morreria o seu primogênito. Agora imagine Moisés pregando e dizendo: nesta noite Deus quer que comamos o cordeiro assado, as famílias se reúnam, molhe os umbrais das portas, porque vai passar meia-noite um anjo, e aquela família que não tiver a porta marcada, terá o seu primogênito morto, não importa quem será ele, se é grande, se é pequeno, se é o príncipe, se é faraó, na casa que não tiver, será morto o primogênito. Imagine Moisés convencer aquela multidão a estar naquela casa. E a história vocês conhecem. À meia-noite, Deus desceu e passou. Mas quando ele chegava na casa que encontrava a marca do sangue, ele passava por cima. Daí vem a palavra pesar, daí a palavra Páscoa, passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. E a casa que ele encontrou aquela marca, os filhos, o primogênito não foi morto, bendito é o nome do Senhor, mas eles tinham que fazer, para receber a promessa de o filho mais velho não morrer, eles teriam que ter a marca do sangue e cumprir todo aquele ritual que foi ordenado. Outra vez me lembra quando Raabe recebeu os espias em sua casa. Ela era uma mulher prostituta, sua casa era em cima dos muros de Jericó, ela recebeu e ela os guardou. Quando os de Jericó vieram para buscá-los e matá-los, e ela disse que eles não estavam ali. E quando aqueles homens saíram, ela chamou eles e disse: olha, assim eu sei que o Deus de vocês vai entregar nossa cidade em vossas mãos, e vocês vão destruir essa cidade. Mas eu quero fazer um pedido a vocês: quando vocês vierem, salve a minha vida, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. E aqueles homens disseram: nós faremos isso, mas se você me prometer uma coisa, se você estiver dentro da sua casa, quem estiver dentro da sua casa será livre daquela destruição. E tem mais uma coisa: você vai pegar esse cordão de escarlata, esse cordão vermelho, e quando nós estivermos vindo para entrar na cidade, você vai colocar na sua janela, e nós vamos entender que essa casa é a sua, e essa casa não será destruída. E ele fez um acordo, e nos diz a palavra de Deus, que quando aqueles homens, eles saíram da sua casa, prontamente ela colocou o cordão de escarlate. Ela não sabia o tempo que eles voltariam. Eles disseram para ela que quando eles estivessem chegando, ela colocasse o cordão. Aleluia! Mas aquela mulher, contextualizando, claro que não tinha o Pentecostes, não tinha nada, mas aquela mulher, parece que ela se tornou uma crente pentecostal, que não espera tempo ruim. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles homens deram as costas, que saíram,
prontamente ela colocou o cordão de escarlate para esperar. Ela não perdeu tempo, ela foi diligente, ela cumpriu a promessa e ainda foi além, porque ela colocou assim. Quando eles saíram, ela pensou: quando é que eles vão voltar? Qual o tempo que eles voltarão? Então eu vou colocar logo esse cordão, porque eu não sei o tempo que ele vai voltar. Quem está esperando a volta de Cristo aqui, levante uma mão assim para o céu e glorifique a Deus nessa noite. Então tiramos um exemplo disso. Bendito é o nome do Senhor. Não é tempo de dormir, não é tempo de cochilar, não é tempo de ficar deitado debaixo de um zimbro, é tempo de levantar a cabeça. Não sabemos quando Cristo voltará, mas os sinais estão se cumprindo e o nosso Cristo está voltando. E aqueles que tiver com as marcas do sangue na sua vida, aquele que tiver com o cordão de escarlate na sua janela, na janela do seu coração, receberá a promessa de salvação. Quem é salvo aqui, levante a mão para o céu e glorifique a Deus. E assim, queridos irmãos, para fechar esta rápida mensagem, ele disse: não se ausente de Jerusalém, porque a promessa será não muito depois desses dias. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E justamente, queridos irmãos, mais de 500 irmãos viram, mas só 120 ficaram no cenáculo. E a Bíblia nos diz aqui que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. E a volta de Cristo, como é que estamos aguardando? Ele nos fez a promessa que iria voltar. Aleluia! Pouca gente, ou muita gente acredita, mas poucos ficam preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais tempo, queridos irmãos e irmãos, senhores e senhoras, nessa noite. É tempo, aleluia, de estarmos perseverando, persistindo em oração, unanimemente, com súplicas. Bendito é o nome do Senhor. Com oração e súplica, para eles receberem aquela bênção. Eles estiveram ali e eles não sabiam quando seria a promessa. Eu não sei quantos ficaram, mas eu sei que desistiram muitos. E 120 ficaram ali, debaixo da promessa, orando, suplicando, perseverando, unanimemente. Quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Levante a mão para o céu e adore a Deus. Quem tem promessa do Pai aqui, dá um glória para Ele nesta noite. Ana, a profetisa de 84 anos, diz a Bíblia que ela só viveu 7 anos com seu marido. Ela tinha 84 anos e todos os dias ela servia a Deus em oração e jejuns do santuário. Não sei quantos anos ali, 84 anos servindo a Deus na igreja. Uma anciã. Tantas crianças entravam para ser circuncidada e apresentada pelo sacerdote. E ela ali no santuário, ela aguardava a promessa do rei ungido, do Messias. Quando foi um dia, um casal entrou dentro daquele santuário, trazendo uma criança nos braços. E quando aquele sacerdote agarrou aquela criança nos braços, ele orou ao Pai: agora pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Dê glória a Deus nessa noite. E a viúva estava lá, esperando a promessa. E ela saiu dizendo: olha, foi cumprida a promessa, foi cumprida a profecia que nos disse os profetas. O menino nasceu, o menino foi apresentado no santuário. Aleluia! Quem quer receber a promessa de Deus? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Levante a mão. Então não se ausente de Jerusalém, espera a redenção do Senhor, que a bênção virá. Deus abençoe, pastor, e muito obrigado.